Yes, you are, Jesus. I will shout unto you, my King. You're my Jesus. In you I live. You're my righteousness, my deliverer. I am free and alive, 'cause you live in me. Lord, I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus. You're my Jesus, in you I live. Because Jesus who live, we live as well. Hoje com o pastor Joseph Prince. Faça o seguinte, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, está tudo bem.
Olhe para o outro do outro lado e fala, eu não sei você, mas esse aqui está bem. Sorria, certo? Para alguém. E também diga, sou muito abençoado para ficar estressado. Muito abençoado para estar estressado, amém? Aleluia! O mundo no qual vivemos hoje está ficando cada vez mais em trevas. Tem mais pessoas tomando agora remédio para ansiedade porque foram diagnosticados com alguma doença emocional e até mesmo mulheres que sofrem a depressão pós-parto. Me parece que o mundo está deprimido, cada vez mais ansioso, com medo, preocupado. E esses são sinais que Jesus mencionou que seriam sinais do fim dos tempos. Que o coração do homem temeria. Está acontecendo. O coração do homem estremeceria de tanto medo. Com medo das coisas que estão acontecendo na terra. E nós, quando continuamente confiamos e cremos em Deus, que no mundo em que vivemos, Deus pode nos dar um precioso santuário no meio de tantas trevas neste mundo. Amém? Quantos sabem que Deus prometeu em Isaías que quando as trevas cobrirem a terra e densas trevas as pessoas, a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Amém? E eu acredito nisso e vai ser verdade para nós e para todas as famílias que ouvem a minha voz. Amém? Quando oramos, Pai, seja feita tua vontade na terra. Jesus nos ensinou assim, como é no céu. O que quer dizer quando você diz sua vontade seja feita na terra como é no céu? Bem, no céu não tem depressão, no céu não tem coração quebrantado, no céu não tem doença, nem enfermidade, nem morte. Não tem hospitais, amém? Não tem presídios. O céu é um lugar onde a vontade de Deus é exercida na plenitude. Isso nos mostra que Deus considera a morte, doenças, enfermidades e pecado como inimigos aos seus planos. Amém? Não é plano de Deus que você venha para essa terra e então fique doente, envelheça e morra. Não foi o seu plano. A Bíblia chama a morte de inimigo. Amém? Em 1 Coríntios 15, muito claramente, o último inimigo que será posto sob os seus pés será a morte. E é muito claro que Deus considera essas coisas erradas, porque o plano de Deus para o homem é que ele viva bem, com saúde mental, em paz e tranquilo nas suas emoções, com saúde em todas as partes do seu corpo. Este é o sonho de Deus e o plano dele para você. Então, por que nós vemos no mundo de hoje tantas doenças e também tantas aflições e depressão e morte em todos os lugares? Por quê? Por causa do pecado. Não é muito popular falar a palavra pecado hoje, mas o pecado é a razão de tudo isso acontecer e não Deus. Deus não se alegra com a dor de ninguém. Na verdade, um dos primeiros ministérios de Jesus, ele disse, em Lucas 4 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para esta razão, pregar boas novas aos pobres e curar os corações. Amo isso, curar os corações. Por onde ele andou, ele curou os corações. E muitas vezes, antes mesmo do corpo adoecer, o coração adoece. Isso pode causar estresse, que também traz um efeito para os nossos corpos. E eu falei sobre depressão pós-parto, eu estava lendo sobre isso não muito tempo atrás. Quando você estuda, eles usam o termo pós-parto para as senhoras que sofrem disso. Você entende que é normal ter um pouco de depressão pós-parto porque a criança chora muito nas primeiras semanas e até mesmo o marido pode sofrer dessa depressão. Certo? Mas eu li sobre essa mulher que, apesar de amar o seu filho tanto, estava tendo pensamentos do diabo, pensamentos como, seu bebê é muito lindo, ela amava muito o bebê era muito lindo, e ela amava muito, mas o diabo colocou pensamentos nela, quando o seu marido estiver trabalhando, alguém vai chegar e vai te matar, e matar seu bebê. E ela começou a ter esses pensamentos na sua mente, e esses pensamentos nós sabemos de onde vêm, do fundo do inferno. Quantos sabem que o diabo dá esses pensamentos ruins? E um dia se arraigou, ela começou a pensar que talvez o diabo vai vir e vai me matar e o bebê vai sobreviver, meu marido vai se casar de novo e então o meu bebê tão lindo vai ser criado por essa pessoa malvada, essa madrasta que vai maltratá-la
E ela ficou pensando isso, pensando lá na frente. E ligava até mesmo para o marido chorando, e o marido dizia, não se preocupe, é muito normal, você passou por um parto, muita gente passa por isso. Ela amava muito aquele bebê, então um dia, ela matou aquele bebê, porque ela cria que alguém iria matá-la, e o bebê ficaria, e o marido iria casar de novo, e o bebê seria maltratado. Sabe, não faz nenhum sentido, mas quantos sabem que esse é o tipo de pensamento que o diabo dá? Alguns ficam num prédio muito alto, olhando pela janela. De repente o diabo fala, por que você não pula? Por que não pula? E o diabo não é justo, ele nem mesmo faz você pensar que é ele. Esta é a sua grande astúcia que ele usa. Coloca pensamentos com pronome pessoal. Eu sou um fracasso, como se você estivesse pensando. Sou um fracassado. Eu não sou bom. Eu não sirvo para nada. Estou ficando velho. Eu fico sempre doente. Em vez de falar você, ele diz, eu sou viciado, não tenho esperança. O diabo coloca pensamentos no pronome pessoal, para que você pense que o pensamento é seu, e então você aceita. Mas se souber que há um inimigo lá fora, você vai vigiar, amém? Então aqui na casa de Deus, todos os pensamentos na palavra de Deus, o poder libertador da palavra de Deus que dá vida para todos, é compartilhado. Por isso a Bíblia diz que quando a palavra é pronunciada, você deve esperar que Deus te toque, te cure, que te dê vida e te salve em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aprendemos que Cristo foi entregue na cruz pelos nossos pecados, as nossas ofensas, e foi ressuscitado dos mortos quando fomos declarados justos. Então a razão por que Deus ressuscitou Cristo dos mortos não era porque ele era filho de Deus, mesmo que ele era. Não era porque Jesus não pecou, ele não pecou. Amém? Não teve pecado. A razão por que Deus ressuscitou Jesus é porque a obra da cruz foi completamente satisfatória a Deus. Todos os requisitos da justiça divina para as nossas vidas foram preenchidos pelo sangue da cruz. E por isso, Deus pronunciou a todos nós justos e baseado nisso ressuscitou a Jesus dos mortos, como dizendo, fomos declarados justos pela ressurreição de Jesus dos mortos. Amém? Então hoje, aos olhos de Deus, somos justos. Quer dizer que o nosso comportamento é justo? Não. Estamos aprendendo a alinhar os nossos pensamentos e comportamentos com quem nós somos aos olhos de Deus. Mas Deus vê a realidade. Amém? Agora escute, olhe para mim. Às vezes, agimos como pecador, não quer dizer que nós somos. Quando vamos dizer, uma lagarta se torna uma borboleta, vamos dizer que, por exemplo, a borboleta se comporte como uma lagarta. Isso quer dizer que a borboleta voltou a ser lagarta? Não. Não se reverte e se torna uma lagarta. Depois que se torna uma borboleta, depois que nasce de novo, você nasceu de novo. Você nasceu justo. Posso ouvir um amém? Nada que faça pode mudar o seu status aos olhos de Deus. Então, porque somos justos, não porque fazemos bem. Somos justos por causa da obediência de um homem, de Jesus, na cruz, que carregou os nossos pecados, morreu e ressuscitou dos mortos. E por isso, hoje, você e eu somos declarados justos. Posso ouvir um amém? Então, muito antes do estresse e do medo entrar neste mundo, veio o pecado, lógico. Quando o homem pecou, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, que chamamos de paraíso, Deus deu a eles uma ordem. Alguns dias a minha esposa estava ensinando algo para o nosso filho, da sua Bíblia para crianças, e nós percebemos uma coisa, que na Bíblia da criança eles não falam sobre Deus dando a Adão e Eva liberdade para comer, porque a Bíblia diz, comam livremente de todas as árvores do jardim, e só existiam eles. Que generosidade de Deus, amém? Tudo o que quiserem comer, Deus disse, mas não comam daquela árvore, da árvore do conhecimento do mal e do bem. E se Deus deu livre-arbítrio ao homem, mas Deus o cercasse com tudo o que é bom, como ele escolheria? Se tudo o que tivesse fosse bom, não teria livre-arbítrio. Então Deus deu ao homem o direito de exercitar o livre-arbítrio como um ato de amor a Deus. Deus disse, de todas as árvores poderei comer livremente, mas dessa árvore não comereis, porque no dia em que comeres certamente morrerás. Quem plantou aquela árvore? Deus.
Mas Deus a colocou ali no meio de todas as árvores que ele poderia comer, como um exemplo de tudo o que ele podia fazer para demonstrar o seu amor a Deus. Mas você sabe da história o que aconteceu? O homem ouviu a Satanás e comeu do fruto daquela árvore. E o resultado foi morte. Sabemos disso. Mas a primeira reação antes de Adão morrer, e de fato a Bíblia diz que Adão tinha tanta vida nele que, mesmo tendo dito Deus que a alma que pecar morreria, ele morreu depois de centenas de anos, um pouco menos do que 1000 anos. Adão não foi o homem que viveu mais, o homem que viveu mais foi Matusalém. Certo? Adão chegou bem perto. Agora, olhando para a primeira reação, ele não morreu imediatamente. A primeira reação do seu pecado foi que ele escondeu. Fazemos isso nos escondendo atrás da profissão e também atrás de busca do prazer e também atrás de fazer muito dinheiro. E seja o que for, escondemos. Porque tem um vazio que temos dentro de nós, que é do tamanho do próprio Deus. E nos escondemos, mas também há medo. O homem ficou com medo. E olha, muito bem, a primeira pergunta que Deus perguntou na Bíblia toda do Antigo Testamento foi: onde estás? Deus procurava o homem. A primeira pergunta no Novo Testamento é a resposta para a perdição humana. Onde nasceu o Rei dos Judeus? Amém? Jesus é a resposta para a perdição do homem. Quando o homem pecou, se escondeu de Deus, e Deus perguntou para ele: quem te disse que estavas nu? O homem se sentiu vulnerável. Se sentiu como ninguém se importasse com ele, quando Deus se importa tanto. Deus foi o primeiro a matar um animal para vestir o homem com a pele. Sangue foi derramado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Uma figura de Jesus sendo sacrificado na cruz, onde o seu sangue providenciou perdão eterno, redenção eterna para todos nós. E todos digam amém. Começando ali, o medo chegou, o estresse também. Então, quando eu estava lendo sobre a depressão pós-parto, também sobre deficiência imunológica, eu não estava lendo em algum livro cristão ou revista, mas sim de jornal médico. E uma das razões para a deficiência imunológica, como lúpus, onde o seu corpo começa a lutar contra o seu próprio tecido, contra suas próprias células, é o que chamo de deficiência imunológica. A pessoa tem essa deficiência, o corpo luta contra si mesmo. É uma doença onde o corpo luta contra si mesmo. Nem toda doença funciona assim, mas muitas sim. E os doutores até hoje estão perplexos porque isso acontece. Falam da dieta, uma dieta descontrolada, alguns dizem até mesmo o estresse que aconteceu. Estresse, ok? Eu achei isso interessante porque a medicina só pode dar essa explicação. Psicólogos vão além e dizem: bem, esse estresse é causado por um medo que você tem. Olha para essa foto aqui. Podemos ver o lado exterior daquilo que está acontecendo, aquilo que é palpável, aquilo que é evidente, para que todos possam ver a doença. Também vemos hábitos destrutivos, escassez financeira. Mas o que não vemos é a raiz dessas coisas, ok? E algumas ciências tentam diagnosticar e dizem é causada por isso, mas muitos estão agora dizendo e até entrando em acordo sobre que até a pressão alta e também problemas cardíacos podem ser causados por causa do estresse. Mais evidências estão mostrando isso. Então olhamos para aquela raiz ali, estresse. Mas o que causa estresse? Sabemos que a ovelha não pode deitar, e a Bíblia fala de pastos verdejantes. As ovelhas não deitam se elas estão estressadas. O que causa o estresse? Medo. A ovelha tem medo que aquele lugar não seja seguro. Não está num lugar protegida, guardada. Ela não deita em pastos verdejantes. Então, a raiz mais profunda que estresse é o medo. Então, muito antes da falta do dinheiro, antes de haver pobreza neste mundo, antes de haver doenças e enfermidades, antes de haver morte nessa terra, o homem ficou com medo. O homem ficou estressado. Há uma raiz mais profunda. Os psicólogos podem dizer que, bem, sabe por que você está estressado? Vamos descobrir isso. Então eles te dão exercícios e sessões e falam que você está então estressado por causa deste medo. Mas não podem fazer muita coisa com medo. Vão te dar exercícios e alguns tentam até medicamentos. Te dão alguns remédios para ajudar com a ansiedade. Mas só podem ir até aí, como os médicos que te dão remédio para acabar com sintomas, mas não conseguem a cura e você vai ficar tomando esse remédio o tempo todo.
Senão vai sentir os sintomas de novo mais uma vez, e você vai sentir o mal de novo, e você tem que tomar esse remédio o tempo todo. Agora, Deus opera encontrando a raiz e tirando. Amém? Há uma raiz mais profunda que o que os médicos e até psicólogos podem descobrir, e a Bíblia descreve como condenação. Condenação que também é culpa. Uma história que eu li é sobre uma senhora que matou seu bebê, um bebê que ela amava, e quando perguntaram por quê, eles descobriram que ela tinha cometido adultério anos atrás e não se sentia digna de ser uma mãe. Ela não achava que merecia ser uma mãe, muito menos ser mãe de uma linda criança. E a única forma de punir a si mesma, de forma até inconsciente, era matar aquele bebê que amava, porque ela não sentia que merecia ser feliz, porque ela tinha cometido adultério. E é por isso que muitos fazem o mal. Conheço um pastor que estava orando por um missionário que já era bem idoso e estava morrendo. Então, este pastor estava orando por ele, orando para que ele fosse curado, e ele só piorava, piorava, e finalmente ele estava prestes a partir para estar com o Senhor, e a família já sabia disso, e este homem doente pediu que o pastor voltasse, e pediu para os seus familiares saírem do quarto. Então ele, bem baixinho, chamou o pastor para perto dele, pertinho da sua boca, e sussurrou: "Não se sinta mal, não ore para a minha cura. Sei por que eu não sou curado. Porque muitos anos atrás, a minha família não sabe disso, quando eu era bem jovem, eu cometi adultério. E eu sei o porquê essa enfermidade veio. Tão triste. Muitos anos se passaram, e ele ainda não tinha recebido o perdão de Deus. Por isso seu corpo produziu alguma coisa para se condenar, para se punir. Ficará surpreso em saber quantos jovens até aqui no Brasil estão se cortando, porque precisam sentir dor, eles precisam sentir dor, porque de alguma forma eles se culpam. Quando pais se divorciam, sabe quem se sente culpado? As crianças. Isso é um fato conhecido. Eles são muito novos para entender o que está acontecendo. É por isso, Deus está sempre procurando nos proteger das feridas emocionais, casamentos falidos, emoções feridas e uma vida ferida. Amém. Jesus cura o coração quebrantado. Amém. Então há condenação no coração. Tem condenação. Antes mesmo do estresse, antes de tudo, o que vemos são as coisas externas. Amém? Um casal pode estar brigando, certo? E depois que eles brigarem, a discussão termina e depois começam a discutir sobre aquilo que falaram. Falou da comida da minha mãe. Então, ela reage àquilo que ele falou e ele reage àquilo que ela falou. E isso a faz reagir àquilo que ele disse de novo. E ele fala outra coisa para ela. E ele reage ao que ela disse e ela reage ao que ele disse. Mas como começou a briga, nem se lembram. É como um incêndio que incendeia toda a floresta. Depois que a floresta queima, hectares e hectares de floresta queimada, tentam encontrar a causa, não encontram. Pode ter sido algo pequeno, mas muitas vezes o que causa discussão e brigas e tudo mais é a condenação. De alguma forma o marido sente que não consegue ser o provedor da sua família, ele se sente culpado de algo. Mesmo amando as pessoas, ele desconta tudo nelas. Não está reagindo à esposa, mas está reagindo à condenação e à culpa que ele sente no seu coração. É por isso que o Evangelho é tão vital para que todos entendam que Jesus morreu pelos nossos pecados. Posso ouvir um amém? Algumas pessoas hoje desejam que pudessem pedir perdão aos pais, que agora já estão mortos. O pai não pode mais ouvir o seu pedido de perdão. Se amadureceram agora e queriam voltar o tempo para poder dizer algo ao pai, para dizer algo para a mamãe, que já morreu, mas não podem. Agora punem-se a si mesmos sem perceber. E te digo, amigo, a culpa vai destruir a paz no coração. A culpa vai trazer enfermidades para o seu corpo. Vai estragar até os relacionamentos. Amém? Por isso a Bíblia diz para os crentes que, portanto, no presente não há, portanto agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? É porque Deus mudou quanto ao pecado? Não, é porque Deus é Deus, um Deus santo. Mas é porque há 2000 anos atrás Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele carregou o nosso julgamento. E porque Deus o puniu, a lei da dupla punição se aplica. O mesmo crime não pode ser julgado duas vezes. Uma vez no corpo da minha fiança e depois no meu corpo. Deus não pode nos punir pelos pecados pelos quais ele puniu Jesus, porque ele carregou os meus pecados. Posso ouvir um amém? Se Deus me punir, vai ser um grande erro,
um mau uso da justiça. Deus não pode fazer isso. Deus não pode te punir se você crê em Jesus Cristo, porque ele carregou seus pecados e foi Deus quem enviou seu filho para morrer por você. Por causa do amor de Deus por você. E quando Deus te aceita hoje, não está comprometendo a sua santidade. De fato, aceitando aquele que crê em Jesus é santidade, é justiça da parte de Deus. Deus é justo em te fazer justo. Amém. Se eu pregar assim e você crer nisso, você pode ir para casa. Vamos para casa, amém? Vamos encurtar o domingo, glória a Deus. Amém? Então, a condenação é tão real no coração das pessoas e por isso devemos pregar o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo e ajudar as pessoas a entender que os seus pecados já foram pagos e parar de punir a si mesmo. Pare com isso. Às vezes os pais e os filhos ficam brigando e não conversam entre eles, às vezes por dias, e aquele pai realmente ama o filho. E se você olhar no coração daquele pai, ele realmente ama o seu filho. Mesmo assim, eles brigam o tempo todo e... Por quê? O que aconteceu pode ser que no coração daquele pai existe culpa sobre algo. E o pai está reagindo àquilo. E então, por isso, e é tão sutil que às vezes a pessoa não percebe. Vou falar de uma história agora na Bíblia que vai nos ajudar a ver alguma coisa. E é uma revelação que eu não falei antes, mas uma parte em especial é algo que eu conversei com os meus pastores em Israel quando estiveram ali comigo. Eu gosto de fazer perguntas e começamos a meditar na palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus. Eu não dou para eles a resposta. Eu gosto quando eles pensam e depois nós conversamos. E eu vou falar para você agora, de graça. Sem cobrar nada. Ok, vamos a Gênesis 18. Em Gênesis 18, vamos ver este texto que fala sobre quando Deus veio visitar a Abraão. Um pouco antes, alguns capítulos anteriores, Deus o havia declarado justo. Certa noite, Deus trouxe o nosso pai Abraão, a Bíblia fala que ele é o nosso pai, e Deus mostrou para ele as estrelas que estavam no céu. E no Oriente as estrelas brilham muito. É muito lindo. E elas têm uma aparência mais vivas e muito mais em quantidade e em abundância do que o nosso céu. No Oriente Médio, não tem nada para atrapalhar. Dá para ver muitas estrelas no céu à noite. E alguns aprenderam, os antigos, que o Evangelho está escrito nas estrelas. Isso não é astrologia. Astrologia não é de Deus. Astrologia é a perversão daquilo que Deus planejou. Antes das Sagradas Escrituras, Deus falou a história do Evangelho nas estrelas. Foi Adão que transmitiu até chegar no tempo de Abraão. Agora, na época de Moisés, a palavra então foi escrita em peles de animais. Mas antes disso, o Evangelho foi pregado nas estrelas. E é por isso que começa com virgem, a virgem e a criança. E começa a história do Evangelho. Deus o Pai enviou seu Filho por uma virgem para que o sangue, amém, fosse sem pecado. O seu sangue seria derramado para a remissão dos nossos pecados. E era sangue inocente. Amém? E sangue real. E a Bíblia diz que Deus visitou Abraão e a história das estrelas termina com leão. E leão nas estrelas. E no Apocalipse Jesus é revelado como leão da tribo de Judá. E num dia desses eu vou falar mais sobre o Evangelho das Estrelas. Você gostaria de ouvir isso? Na verdade, o mesmo Evangelho que nós cremos hoje, Abraão também creu. Quando olhou as estrelas, e a Bíblia diz, Abraão creu no Senhor, o Senhor disse, conta as estrelas. Amém? Conta as estrelas, e ele creu no Senhor, e a palavra acreditar ali é amém, no idioma hebraico. Ele amém no Senhor, ele creu no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso como justiça. Quando lemos o texto de Gênesis 18, Abraão foi declarado justo, como eu e você hoje somos declarados justos. Se você crê em Cristo, você é declarado justo. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, eu estou sentado ao lado de um homem justo. Diga isso. E você é salvo, glória a Deus. Amém? Ok. Em Gênesis 18, o Senhor foi visitar Abraão. Abraão tinha mais ou menos 98 anos de idade. Isso depende, ok? 98 ou 99. Quando você é mais jovem, você fica querendo parecer mais velho. Mas quando chega aos 40... Você faz 40 anos, mas você diz, não, eu tenho 39. Talvez um mês antes do seu aniversário, não é? É bem assim. Em Gênesis 18, o Senhor visitou a Abraão. E algo interessante aconteceu. Abraão correu
Você me ouviu? Correu para o Senhor. A Bíblia diz em Isaías que os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águias. Não diz quem exercita muito. Exercitar é muito bom. Eu acredito em exercício, isso é muito bom. Mas os que confiam no Senhor, é o que você está fazendo hoje de manhã. Pode fazer isso em casa também. Pode fazer isso onde estiver. Esperar no Senhor. Gastar tempo com a palavra, escutar a palavra de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se afadigarão. Amém? E continua dizendo, até os jovens cansam e se desmaiam. Amém? O contexto diz assim, até os jovens cansam e desmaiam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se afadigarão. Seja para conosco como a tua palavra, Senhor. Amém. Abraão, aos 99 anos de idade, correu para encontrar o Senhor. Ele estava em Manre e correu para encontrar o Senhor. O Senhor estava com 2 anjos. Eles se assentaram e comeram. Que figura bem doméstica. E que lindo cenário. Abraão, Sara cozinhando e presentes ali os 2 anjos e o Senhor comendo com Abraão. E a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão que neste tempo, no próximo ano, Sara teria um filho. O sonho tão esperado, certo? O desejo desse patriarca ancião e esposa que não tinham filhos durante tantos anos, a não ser por uma escrava, quando ele era um pouco mais novo, mas Deus prometeu que seria com a sua esposa, a esposa com quem ele tinha casado. Então Abraão escutou isso do Senhor e a Bíblia diz que Sara estava na tenda e ela estava ali escutando, espiando. Era curiosa. Então, ela riu. A Bíblia diz que ela riu. O Senhor disse, escutei Sara rir. Quantos sabem que Deus conhece os corações? A Bíblia diz que ela riu sozinha. E olha o que ela disse. Ela disse, será que eu, sendo dessa idade velha, terei prazer, sendo também meu Senhor velho? Ela não pensou sobre o filho, mas ela pensou sobre o prazer da vida. Terei eu prazer em hebraico a palavra idem, prazer? Será que terei prazer sendo meu Senhor velho? Muitas vezes falamos para o casal para não tentar ter um bebê, amém? Aqueles que estão tentando muito. Sabe? E tem ginecologista na igreja que me falou que muitas vezes o casal sai de férias, nem pensam em fazer um bebê e a mulher engravida. Então é somente desfrutar da jornada. Então ela disse, será que eu terei prazer, sendo meu Senhor já velho, a chave para ter uma vida frutífera no nosso caminhar com Deus e produzir resultado? Frutífero e bom é desfrutar do Senhor. Não veja o ministério como trabalho. Amém? Eu amo pregar, você sabe disso, né? Acho que eu gosto até muito, por muito tempo. Mas eu gosto de pregar. E eu gosto muito, e o resultado é somente um produto disso. Amém? Se você desfrutar do Senhor. Então o que aconteceu aqui foi que ela colocou todo o seu foco e ela disse assim, será que eu terei prazer, meu Senhor, também? Mas o final de tudo aquilo foi que a Bíblia diz que o Senhor estava prestes a ir destruir Sodoma e Gomorra. Enquanto estava indo, parou e disse, vou ocultar isso de Abraão, o Senhor disse. Aquilo que eu vou fazer, sendo que Abraão será uma grande nação. Então o Senhor revelou o seu coração a Abraão. Vamos ver a história aqui. Então viraram os homens dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda com o Senhor. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Agora, o justo aqui era em referência ao seu sobrinho Ló. Lembra que Ló vivia em Sodoma? Ló tinha causado problemas para Abraão. Mas Abraão amava muito a Ló. E a Bíblia no Novo Testamento chama Ló, o sobrinho de Abraão, de homem justo. Mas é um retrato de um justo derrotado. Abraão é uma figura de um vencedor, um justo vencedor, um mais do que vencedor. Amém? Qual tipo de justo você quer ser? Um derrotado? Ou alguém que desfruta da amizade com Deus, da comunhão com Deus, ouvindo os segredos de Deus? Deus permitindo que ele tivesse poder com ele, para interceder com ele. Eu quero ser um homem como Abraão. Mas ambos eram justos.
E o Senhor diz, Abraão disse, destruirás o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa deles? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Por quê? Que o justo seja como o ímpio longe de ti que faça tal coisa. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Quem acha que ele foi ousado com Deus, amém? Não foi? Muito ousado? Muitas vezes até Jesus, sua declaração quando ele sempre corrigia os discípulos era sempre a mesma. Ó homens de pouca fé! Homens de pouca fé! Entendemos que ele queria dizer, até sua repreensão é encorajadora. Porque a fé é a mão que recebe de Deus. Amor é a mão que dá. Amém? Então quando ele diz, homens de pequena fé, é como se dissesse, eu tenho tanto, por que recebem tão pouco? Eu sou tão capaz, tenho tanta habilidade, por que você me pede coisa tão pequena? Amém? Ei, por que recebe tão pouco? Assim os repreendia. Ele nunca, em nenhum momento, disse para os discípulos, uau, por que vocês pedem tanto? Ei, conheço os seus limites. Ele nunca em nenhum momento os repreendeu por pedir muito, mas porque pediam pouco. A Bíblia diz, não tendes porque não pedis. Como, por exemplo, os discípulos estavam no barco, quando Jesus andou sobre as águas na direção deles. Quem foi que andou sobre as águas? Dos 12. Pedro, certo? Ou com sotaque em inglês, Peter. Pedro andou sobre as águas. Mas por que Pedro andou sobre as águas? Por quê? Ele foi o único que pediu. Senhor, se é você, me dá a ordem. Ele sabia que não podia andar sobre as águas. O Senhor tinha que dar a ordem. Então me dá a ordem. Se der a palavra, o poder virá. Amém? Por que os outros não andaram sobre a água? Porque não pediram. Não tendes porque não pedis. Amém? Então se você vê alguma pessoa da sua idade morrendo com alguma enfermidade, você não quer que aconteça isso. Não deixe o medo no coração. Diga ao Senhor. Senhor, tu prometeste 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à direita, e tudo isso que está na palavra, mas eu quero pedir para mim. O Senhor não vai dizer, por que você pediu tanto? Você acha que dinheiro nasce na árvore? Essa não é a voz de Deus, essa é a voz do seu avô, do seu bisavô, então a voz do seu pai ou da sua mãe, que tem boas intenções, mas vivem neste mundo com uma economia tão frágil. A lei da economia está baseada na escassez de quê? Escassez de recursos. Recursos escassos. Vivemos neste mundo de escassez. Ou pelo menos a mentalidade é essa, mas não tem escassez no mundo, tem muita abundância, tem muita gente juntando, segurando, mas não há escassez. Amém? No mundo de Deus não há escassez. Deus é tão pleno e é como seus armazéns fossem tão cheios e tem poucas pessoas que estão pedindo. Amém? Não precisa ter inveja da pessoa que prospera, porque Deus não está fazendo aquela pessoa prosperar às suas custas. Deus não tem que tirar do A para dar para o B, e tirar do C e dar para o A. Deus é capaz de te abençoar e abençoar o seu inimigo e abençoar o seu vizinho. Todos ficarão felizes. Amém? Se você está com medo no seu coração e você precisa conversar com o Senhor, diga assim, Senhor, eu gostaria de viver mais, se você quer viver mais. Amém? Alguns não querem viver muito. Conheci pessoas assim. Amém? Mas se você se preocupa com isso, diga ao Senhor, eu não quero morrer muito jovem, Senhor. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, me ajuda, Senhor, a não morrer jovem. Quero viver muito. Você já orou assim? Senhor, eu não quero envelhecer e perder a minha mente. Se tem medo, diga ao Senhor. Amém? Talvez algum parente teve alguma doença e você fica com medo no seu coração, mas não faça isso. Diga ao Senhor para não sofrer com isso. Então deixe-me falar isso. Você pode falar ao Senhor. O problema é que nós não pedimos muito. Sabe o que é isso? Oração. Amém? Não se esqueça deste princípio, não tendes porque não pedis. No livro de Tiago. Então peça. Peça algo grande, não peça somente por um trabalho. Peça uma profissão. Amém? Vocês se
Lembram aqui, os líderes lembram, que em Singapura não tem muita propriedade, não tem como encontrar muita terra, especialmente para a igreja. E eu disse, vamos esquecer de tudo que é natural, tudo que está na razão e tudo que é lógico. Estamos presos ao sistema do mundo, sim, mas temos um Deus que sabe de todas as coisas. Temos um Deus que vai na nossa frente. Vamos pedir a Deus e não aos homens. Olha, vamos virar os nossos rostos para Deus. Já percebeu que os seus medos, preocupações e cuidados, quando você olha para o Senhor, eles desaparecem? Vamos olhar para o Senhor? Sabe quando uma pessoa olha diretamente para o sol? Quando você olha para o sol, olhando para o sol, onde estão as sombras? Atrás de você. Então todo o medo, depressão e ansiedade, quando você olhar para o Senhor, vão ficar para trás. Mas se virar as costas para Deus, vão ficar na sua frente. Para você olhar. Percebeu que quando olha para o Senhor, todas as manchas, aquelas manchas no rosto, quando você olha para o sol, ele revela uma luz no seu rosto. Sabia disso? Por isso no Salmo diz, olharam para o Senhor e ficaram radiantes. O grande testemunho do cristão para o Senhor é o seu rosto radiante. Talvez não são bonitos, mas são radiantes. E toda a igreja diga, amém. Aqui nesta igreja tem muita gente brilhando. Dá para ver que é da nossa igreja. Quando entro num restaurante eu posso ver. O rosto está brilhando. E quando me veem, brilham ainda mais. Você é da nossa igreja. Amém, aleluia. É lógico que de vez em quando encontramos pessoas que parecem com aquele adesivo, cuidado com o cão. Parece assim, certo? Porque estão olhando alguma coisa e ficam deprimidos. Pensam em coisas que são deprimentes, que são negativas. Olhe para o Senhor. Posso ouvir um amém? Uau, me perdi. Vamos voltar ao assunto, Gênesis 18, amém? Mas tudo isso é bom, amém? Peça a Deus grandes coisas. Mas baseado na ciência, eu sei. De acordo com a ciência, é impossível andar sobre as águas. Pedro não deveria ter andado. Então esqueça a ciência por um tempo, estamos num mundo sobrenatural. Há um Deus que pode até reverter as mesmas leis que ele colocou no universo. Amém? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Quanto tempo demora? Bem, demora alguns anos para crescer uma videira. Mesmo assim, depois de crescer uma videira, a videira vai produzir uvas. Não quer dizer que seja boa para o vinho. Para fazer o vinho, tem que esperar mais 3 ou 4 anos. Amém? E então, o vinho que sai desta videira, que tem essa idade, não é tão bom quando sai daquela videira. Tem que armazenar durante 20 anos. Quanto mais tempo, melhor. 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Faz que aumente o seu valor e sabor. Se torna um vinho mais caro. Jesus, no seu primeiro milagre, somente com um gesto, transformou água em vinho, e era um bom vinho, porque o mestre de cerimônia disse, muitas pessoas mantêm a tradição de servir o bom vinho no começo e servem o vinho ruim quando as pessoas estão bêbadas, porque não vão saber da diferença, mas você guardou o vinho bom até agora. Jesus pode comprimir o tempo para você e eu. Ele não precisa do natural. Pode dar o melhor vinho agora. Amém? Peça ao Senhor. Não temos porque não pedimos. Amém? Eu pedi uma esposa, pedi a Deus uma esposa, ele me deu Wendy. Amém? Ela pediu um marido, ela recebeu. Seja humilde, hein? Ok, glória a Deus. Gênesis 18. Nesse capítulo nós podemos ver que Abraão foi ousado com o Senhor e pediu tudo isso. Senhor, se encontrar 50 justos, vai destruir a cidade? Se encontrar ali 50 justos? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo lugar por amor deles. E olha o que diz um pouco mais adiante. A história aqui em Gênesis 18 continua dizendo assim. Abraão diz para Deus, e se tiver 45 justos? Deus diz, não vou destruir por causa dos 45. E se tiver 40? Não vou destruir por eles. Ele foi até 30. Não vou destruir pelos 30. Ele falou sobre 20 e Deus disse, eu não vou destruir a cidade. Finalmente, ele disse, e se tiver ali 10? Deus disse, se eu encontrar 10 justos ali, eu não destruirei a cidade. E a Bíblia diz que Abraão parou.
nos 10. E o Senhor se foi. Lembre-se disso. Abraão continuou pedindo e Deus continuou dando e Abraão parou, não Deus. A Bíblia diz que quando Jesus multiplicou os pães e peixes, os discípulos distribuíam os pães quando Jesus multiplicava os pães e peixes para uma multidão de 10.000 pessoas, 5.000 homens, não contando mulheres e crianças, e distribuíram até comeram o tanto que podiam. Não quanto Deus queria, mas quanto podiam. Comeram o tanto que eles podiam. Quando disseram basta, a provisão parou. A provisão de Deus é maior do que a nossa necessidade. Limitamos a Deus. Eu disse limitamos a Deus. Amém? Aqui vemos Abraão ousado com Deus. Muito corajoso. E vou te mostrar um princípio de interpretação da Bíblia. Isso é muito fresco, isso é do apóstolo Paulo mesmo. Muitas histórias do Antigo Testamento, se for mais profundo do que o ensino superficial, que está na superfície, você vai ver alegorias e tipos com os quais aprendemos. Por exemplo, Abraão quase sacrificou seu filho. Sabemos que Deus não se agrada de sacrifício humano, porque todos os homens pecaram, têm pecado no sangue. O único santo era o seu filho. Ele enviou o seu filho para esse propósito. Jesus não conheceu o pecado, não tinha pecado, não praticou pecado. Seu sangue era inocente. O único qualificado para morrer pelos nossos pecados. Ok? Mas o que Deus pediu a Abraão? Sacrifica seu filho. E o seu filho Isaque carregou as madeiras nas costas. Jesus carregou o madeiro na via dolorosa até chegar no Calvário. Amém? Quando ele ia matar o seu filho, Deus disse para ele, eu sei que tu me amas, eu sei que agora tu me temes, porque não poupaste o teu filho, o teu único filho. Assim podemos falar a Deus, eu sei que agora tu me amas, porque não poupaste o teu filho, o teu único filho por mim. Posso ouvir um amém? Então sabemos que isso é uma alegoria, Deus está ilustrando através de uma forma, podemos dizer, visual, usando uma parábola, o que ele ia fazer? Enviando o seu filho, o filho que amava. Porque Abraão ia sacrificar seu filho, o filho amado. Deus estava demonstrando uma história de amor. A melhor delas. Como o Pai amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Até meu filho conhece esse verso. Agora, outra figura que Paulo nos dá é aquela de Gálatas 4. Ele fala das duas mulheres de Abraão. Uma delas era a esposa Sara, diga Sara, e a outra era uma escrava cujo nome era Agar, diga Agar. Agora, Sara era estéril. Sara diz a Abraão, toma minha escrava, a Agar, para termos um filho por ela. E nasceu um filho, Ismael. E Paulo, em Gálatas 4, fala disso como uma ilustração, uma alegoria, e Paulo diz, essas duas mulheres são uma alegoria. Tipificam as duas alianças, Sara e Agar. Essas duas mulheres são como dois montes. Agar, a escrava, é uma figura do Monte Sinai, de onde vieram os 10 mandamentos, Monte Sinai. E Paulo mesmo diz pelo Espírito, em Gálatas, que o Monte Sinai produz escravidão. E Sara é uma figura da graça que é a mãe de todos nós. Amém? E o que eles produzem? Ismael, que é resultado da carne e das obras, e Sara, pela graça, teve Isaque, quando ambos, Abraão e Sara, não tinham corpo para produzir. Então veio de Deus. Também há um ensinamento aqui. Ismael e Isaque eram irmãos, ou meio-irmãos, mas tinham o mesmo pai, não a mesma mãe. A mãe de Isaque era Graça, a mãe de Ismael era Agar, a escrava. Hoje há um grande problema. Por falar nisso, este filho daquela que era escrava perseguiu Isaque. Por causa disso, Sara viu isso acontecendo e sabia que mais tarde este garoto grande de 13 anos, ele tinha quando Isaque nasceu, ia tentar tomar a sua herança. Então ela falou para Abraão, expulsa a escrava e o seu filho, porque este filho da escrava não vai herdar com o meu filho. E a Bíblia fala que essas palavras dela foram de Deus.
Deus falou a Abraão, escute-a. É lógico, aquele garoto se tornou uma grande nação, mas isso é uma outra história. Mas aqui, nessa história, Deus está dizendo, ele não podia herdar junto com Isaac. Então aqui temos uma figura, uma alegoria da graça. E alguns cristãos que nos perseguem, nós da graça, eles têm o mesmo Pai Celestial, como todos nós. Mas não têm a mesma mãe. A nossa mãe é a graça. E eles, na verdade, apoiam a lei. Amém? Olhe para o seu irmão e diga, você é meu irmão ou é um irmão de uma outra mãe? A mesma coisa está acontecendo no mundo cristão. Aqueles que lutam pela lei e aqueles que dizem, graças a Deus pela lei, a lei é santa, mas não nos faz santos. Cristo é o cumprimento da lei, porque ele cumpriu a lei, não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. E os que estão sob a lei têm o mesmo Pai Celestial, mas não têm a mesma mãe. Essa alegoria veio do apóstolo Paulo, em Gálatas 4. Agora, talvez tenha uma alegoria na história de Abraão e Sara. Sabemos que Abraão é uma figura da fé. Aprendemos em Gálatas 4, da caneta do apóstolo Paulo, que Sara, esposa de Abraão, é uma figura, um tipo da graça. Estamos entendendo isso? Vamos ver a história agora. Em Gênesis 18, a intercessão acaba. Ele parou em 10. Deus não parou em 10. Abraão parou. No próximo capítulo fala do juízo sobre Sodoma e Gomorra. E eu amo este verso em Gênesis 19. E aconteceu que, destruindo a Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Olha isso, Deus lembrou da oração de Abraão. Deus se lembrou de Abraão e Deus tirou Ló da destruição. Deixe-me falar isso. Algumas vezes as pessoas falam de profecias, dizendo que Deus vai julgar a América, por exemplo, Deus vai julgá-la. Bem, Abraão intercedeu com Deus. Destruirás o justo com o ímpio? Deus disse não. Ele vai ter que remover o justo. Deus tirou o justo Ló? Sim. Antes do juízo chegar, Ló foi tirado. E é por isso que eu creio que o juízo virá, mas depois do arrebatamento, sim. Deus vai tirar o justo primeiro. Posso ouvir um amém? Deus não vai destruir o justo com o ímpio. Ele não vai. Temos um grande exemplo aqui. Amém. E aqui está Gênesis 19, juízo de Sodoma e Gomorra. Agora vamos a Gênesis 20. Vamos agora para Gênesis 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Lembre-se dessas palavras, Cádiz e Sur. Ainda existe em Israel hoje Gerar também. E olha bem, vocês lembram do resgate do helicóptero que aconteceu? Foi perto de Gerar, Baceba, não é muito longe. E peregrinou em Gerar, e havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. É uma mentira, não é? Eu perguntei, é uma mentira? Sara era sua mulher, não irmã. Tecnicamente, eram parentes. Ela era da família dele. Isso é verdade. Mas deixe-me falar isso, ok? Isso é antigamente. Hoje não podemos casar com alguém da família, porque o que vai acontecer é que os nossos genes que são responsáveis por causar deformidades e coisas assim são encontrados com muito mais frequência quando combina alguém da mesma família. Por isso não pode casar com a irmã, não pode casar com um primo ou coisa assim. Ok? Porque agora existem muitos, mas no começo, quando Deus criou Adão e Eva e tiveram filhos, e a Bíblia só fala de filhos, mas tiveram também muitas filhas que viviam centenas de anos. Pode imaginar, mulheres que haviam naquela época, ok? Alguns até nem se conheciam, mas na verdade todos eles eram irmãos e irmãs, porque eram filhos de Adão e Eva. Então, obviamente, de onde vieram as esposas de Caim e Abel? Eram suas irmãs. Viviam centenas de anos e não tinham esses genes que causam a deformidade. Naquela época eles não tinham esse tipo de problema. Casavam-se entre eles. Com o passar do tempo, até mesmo na época de Abraão, ainda acontecia isso, mas no mundo de hoje, isso não acontece. Amém? O mundo já está muito populado, e se você casar com alguém que não tem nada a ver com a sua família, é muito melhor, amém? Mas casa com alguém crente, fora da família, não quer dizer que tem que ser descrente, ok?
crentes no Senhor. E aqui, ele estava tentando dizer, ela é minha irmã, mas era sua esposa. Sara era a esposa de Abraão, certo? Ele estava tentando usar um termo técnico, mas o propósito era mentir, e no final de tudo isso era uma mentira. Mais tarde ele falou para o rei Abimeleque porque ele mentiu. Ele disse, eu sei muito bem que os homens deste lugar não têm temor do Senhor e me matariam por causa da minha mulher. Deu uma razão espiritual para mentir. Preferiu comprometer a sua mulher do que morrer. Eu digo que hoje, se eu falar que a minha esposa é minha irmã, não preciso preocupar com um rei que vai me matar. Ela vai me matar. Amém? Ok, eu não escutei um pastor rir alto, porque eu acho que também a esposa dele pode matá-lo. Ele mentiu para salvar sua própria pele. Era mentira. Ela é sua esposa. A Bíblia nos diz, e, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque rei de Gerar e tomou Sara. Deus, porém, veio. A Abimeleque em sonhos de noite disse-lhe, eis que morto serás, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Observa bem que isso foi antes dos 10 mandamentos. 400 anos antes dos 10 mandamentos. E adultério ainda era errado. Quando você tem relacionamento com uma mulher casada, Deus fala que você vai morrer. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã. Ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso e eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti. Que mentiu. Eu coloquei isso. É incrível. Continua dizendo, para que vivas, porém se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Quando eu li isso anos atrás, eu disse, Senhor, falaste com o homem errado. Esse homem não sabia de nada, devia ter falado com Abraão. E falado com Abraão, o repreendendo. Mas o Senhor apareceu ao rei Abimeleque que não sabia que ela era mulher de outro homem. Isso é algo sobre Deus te pronunciar justo. Quando Deus te declara justo, isso é verdade. Eu disse isso é verdade. Pensamos, isso é de mentira, nós não somos justos, talvez aos olhos de Deus eu sou justo, porque baseamos a nossa justiça nas nossas obras. Mas Deus diz, você é justo aos meus olhos. Deus estava protegendo Abraão e Sara. E a semente? Não sabemos se ela já estava grávida aqui. Talvez protegendo a semente. Deus disse, restitui a mulher ao marido, senão você vai morrer. Você e seu povo. Vamos ler? Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e serva e os deu a Abraão. E restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque, olha isso, próximo verso, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Volta no verso 7. Tem tantas coisas nessa passagem que eu quero falar sobre ela. Anota tudo isso aí, porque aqui temos 3 primeiras menções somente neste capítulo. A lei da primeira menção é uma lei incrível sobre interpretação bíblica, que quer dizer, quando a Bíblia menciona um assunto pela primeira vez, é algo de grande importância. Está ouvindo, igreja? Amém? Por exemplo, Melquisedeque é o rei de Salém, a primeira vez que Jerusalém é mencionada. Está associada a Melquisedeque.
Rei após rei tem reinado em Jerusalém, mas nenhum deles permaneceu, nenhum deles com vitória contínua, mas um rei virá e o nome dele é Melquisedeque. Ou melhor, um sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, um rei sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai reinar em Jerusalém. Por isso os noticiários nesses últimos dias falam sobre Jerusalém. E a primeira menção sobre Jerusalém nos fala de um rei sacerdote. Jesus vai reinar, finalmente, em Jerusalém. Então, quando um assunto é mencionado pela primeira vez na Bíblia, é algo importante. Nos ajuda a interpretar quando essa palavra aparece nas outras partes da Bíblia. Então aqui temos 3 primeiras menções, neste capítulo somente. A primeira delas é um profeta. Verso 7 é um profeta. A palavra profeta não está falando sobre prever um evento vindouro. Não está falando de previsão, mas sim como um porta-voz de Deus. Um profeta é um porta-voz de Deus. A primeira vez que fala de profeta. E um profeta que mentiu. Um profeta, então, não é perfeito. Quando você fala por Deus, você não é perfeito. Quantos sabem que somos boca de Deus? Falamos do Senhor para os nossos colegas, amigos de escola, parentes e amigos, certo? Falamos do Senhor. Você é porta-voz de Deus. Se você não fala do Senhor, quem Deus vai usar para falar dele? Ele usa homem. Um dia ele vai falar diretamente, mas esse dia não chegou. Está no Apocalipse. Mas sabemos que Deus usa os seus servos para falar, amém? Primeira menção de profeta. Número 2. Primeira menção de cura. Nesse capítulo, a palavra Rafá em hebraico. Vamos ao verso 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Isso é muito importante porque nos dá alguns segredos sobre cura. A primeira menção de cura na Bíblia, olha para mim, fala de um homem que era porta-voz de Deus, um crente, que não estava se comportando muito bem, certo? Não era perfeito. Você pode orar pelo enfermo, se você não é perfeito. Agora, aos olhos de Deus, você é justo. Ok? Mas o seu comportamento mostra que você está aprendendo a viver da forma que Deus fala que você é. Essa é a nossa missão, certo? Amém? Mas você pode orar pelo enfermo? E Deus vai te responder? Aqui está um exemplo. A primeira menção de cura nos mostra um homem que não estava se comportando bem, orando por alguém que não estava se comportando bem. Rei Abimeleque. Um homem imperfeito orando por outro imperfeito. E ele foi curado. A primeira menção de cura nos ensina que a oração é feita por pessoas que não são perfeitas. Alguns pensam que quando eu oro pelo enfermo, eu sou um homem perfeito. Ouvi um pastor dizer, se você não está limpo, não ore por ninguém que está enfermo. Sabe de uma coisa? Se isso é verdade, a mensagem que nós estamos entregando é essa, ninguém pode orar por ninguém. Não, amigo. Podemos orar pelo enfermo. Sim, aos olhos de Deus, todos nós somos justos, mas o comportamento? Abraão mentiu. Ainda assim, Deus o usou para orar. Pela cura, e aconteceu. Deus curou Abimeleque. Então, essa é uma menção, pela primeira vez, de cura. Número 3. A palavra orar é mencionada pela primeira vez neste capítulo. Abraão orou. Olha o verso 7. Porque profeta é e rogará por ti. Rogará por ti. Oração é mencionada pela primeira vez na Bíblia. Uau! E foi feita por uma pessoa imperfeita. Alguém imperfeito orou para um Deus que é perfeito, que responde perfeitamente, por alguém que também não é perfeito. Então é feita por pessoas que são imperfeitas, para um Deus perfeito, por pessoas imperfeitas. E a resposta é perfeita. Então isso coloca por terra de uma vez aquela ideia de que tem que ser perfeito para orar a Deus. É como dizer isso. Você tem que se limpar antes de tomar banho. Como assim? Tem que se limpar antes de tomar banho. Não entre na água até você saber nadar. Então, de alguma forma, você entendeu, né? Você não se limpa, você toma banho para ficar limpo. Você vem a Jesus, ele é um banho.
Venha a Jesus como você está, com toda a sujeira, e Ele vai te limpar. Amém? Estamos aprendendo a caminhar com Deus, sim, mas Deus não espera que o seu caminhar seja perfeito para você orar pelo enfermo, ou então até orar para ele, e depois você vai desfrutar das bênçãos. Não, ainda você sendo imperfeito, Deus quer que você desfrute. Seu caminhar com Deus. Suas orações são respondidas. Ok, aprendemos mais um outro princípio sobre a primeira menção, alegoria. Abraão é uma figura de fé. Todos concordamos com isso. A graça é tipificada por Sara, que é um retrato da graça. Aprendemos isso em Gálatas 4, do que Paulo escreveu. Amém? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Restitui a mulher ao marido, porém se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Deixe-me falar algo. Hoje a tentativa é tirar Sara, tirar graça da fé a Abraão. É um problema. E eu digo para você que muitas enfermidades físicas, mentais, emocionais, é porque a graça de Deus foi removida da fé. Deus quer restaurar a graça de volta à fé. E nesses últimos dias, Deus está restaurando essa mensagem. É uma revolução da graça. Se não tiver a graça na sua fé, o que vai acontecer? A sua fé vai virar legalista. E dura. Uma carga. Mas aqui temos uma figura de um homem que orou e foi respondida a sua oração, mesmo ele não sendo perfeito. Por quê? A graça. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.